A tomografia é sempre essencial, porque muitas vezes o quadro clínico do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico é igual, e o que vai diferenciar é o exame de imagem. Veja um paciente que era candidato a trombólise até fazer a imagem, nós vimos que era uma hemorragia intraparenquimatosa. Ou uma hemorragia meningea, por exemplo, aqui representada, ou um tumor cerebral que muitas vezes mimetiza um AVC, ou um hematoma subdural crônico cada vez mais comum com o envelhecimento da nossa população. E quais são os critérios de inclusão? Qual é aquele paciente que nós temos que indicar a terapia trombolítica? Primeiro, diagnóstico clínico de AVC isquêmico em qualquer território arterial. Persistência do déficit neurológico. Tomografia de crânio sem mostrar hemorragia ou sem mostrar aqueles sinais precoces. Início dos sinais e sintomas com menos de 3 horas. Para nível 1 de evidência, nós temos que trombolizar os pacientes em até 3 horas e esse é o nosso maior desafio. Sinais de alerta, mas não contraindicações absolutas, a idade maior que 80 anos e também o déficit neurológico grave, ou seja, uma escala de AVC do NIH maior que 20. A escala de AVC do NIH é uma escala que nós aplicamos à beira do leito durante a internação e na entrada do paciente com AVC, quanto mais alta, mais grave esse paciente está. Esses são os critérios de exclusão, nós temos que ter um checklist com esses critérios para sempre afastar e eleger o paciente a trombólise. Os mais importantes são hemorragias recentes, como gastrointestinal em 21 dias, ou plaquetas menores que 100.000 no exame laboratorial, e o INR, ou RNI, maior que 1,7. Então, aqui nós observamos que antes de trombolizar o paciente, nós precisamos ter um coagulograma. Esse é um caso de muita crítica. Há muito tempo dizia-se que não valia a pena trombolizar esses pacientes, porque o risco era alto. Nós observamos à direita uma hiperdensidade da cerebral média, aquela área hiperdensa à nossa direita, no hemisfério esquerdo, o qual, quando não é trombolizado o paciente, evolui para aquele infarto maciço. Então, isso tem se discutido, e aqui eu mostro um exemplo de um caso nosso, no qual havia uma hiperdensidade da cerebral média, muito pouco tempo de história, 1h10, a tomografia ainda normal do ponto de vista de lesão parenquimatosa. Aqui nós tentamos a trombólise endovenosa, não houve abertura da artéria. Na sequência fizemos uma ressonância com angiorressonância, esta é uma angiorressonância, a seta indica uma obstrução da cerebral média esquerda. Ainda na ressonância nós observamos um mismatch, ou seja, uma diferença de maior que 25% entre a perfusão e a difusão. Então esse exame de ressonância mostra para a gente a penumbra, ou seja, a área passível de reversão. Em vermelho, a área que está em sofrimento, em branco, na difusão, o hipersinal, a área que já morreu, nós já perdemos. Então essa diferença é o que nós queremos salvar. Pós-trombólise intraarterial, nós fizemos uma ressonância de controle, o paciente melhorou muito, houve recanalização e, mais importante, houve reperfusão. Não adianta eu trombolizar o paciente e não cuidar desse paciente no momento logo após a trombólise. As 24 horas após a terapia trombolítica são essenciais no futuro desse paciente. Recomenda-se não usar antitrombóticos, anticoagulantes ou antiagregantes nas primeiras 24 horas, porque o risco de hemorragia aumenta. A cateterização arterial ou punção venosa profunda, nós temos que tomar cuidado no momento pós-trombólise pelo risco de sangramento. Sonda vesical até 30 minutos e nasogástrica nas próximas 24 horas. O que nós recomendamos é realizar um coagulograma. Se ele já normalizou, nós podemos tomar essas medidas e nós temos que avaliar risco-benefício para cada paciente. O controle da pressão arterial é essencial. A cada 15 minutos por 2 horas, a cada 30 minutos por 4 horas e a cada hora nas próximas 18 horas. Nós temos que ficar muito atentos com a pressão arterial. Temperatura e glicemia a cada 4 horas, ou de preferência até a cada meia hora também, dependendo da gravidade do paciente e da indicação. Medidas físicas para prevenir trombose venosa profunda, porque o paciente com AVC, normalmente ele não morre do AVC. Ele vai morrer de uma trombose venosa, uma embolia pulmonar ou uma infecção. Escala de AVC do NIH a cada 6 horas para monitorar clinicamente esse paciente. E, se houver hemorragia, nós temos que lançar mão de crio precipitado e plasma. Ainda na unidade de AVC, o tratamento do AVC é integrado, é interdisciplinar. Eu preciso de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, todos juntos trabalhando para esse paciente. Então, o protocolo de disfagia e prevenção de infecção urinária é essencial, tirar a sonda o quanto antes vesical. Investigação do AVC, aquela classificação de Toast é importante na prevenção secundária. Prevenir PVP e TEP já comentado. Antiepilético profilático nós não usamos. Nós só vamos usar antiepilético se o paciente convulsionar, algo que ocorre em aproximadamente 5% dos casos apenas. Corticoide nunca para acidente vascular cerebral e sempre foco na prevenção secundária. Aqui nós temos exemplos de hemorragia.
A hemorragia sintomática, que nos primeiros estudos girava na casa dos 6%, 5%, até 8% em algumas séries, hoje está em 1,7% hemorragia sintomática grave, no último estudo com 6.400 pacientes, um estudo europeu, uma série europeia, avaliando a segurança da trombólise endovenosa. Mais importante ainda do que a hemorragia, a gente evitar a reoclusão precoce. Então, em alguns casos, nós vamos ter que entrar com anticoagulante e antiagregante precocemente até antes de 24 horas. E já tem estudos trabalhando com isso. Esse é o Doppler transcraniano mostrando um padrão de reoclusão. O Doppler é essencial na monitorização desses pacientes. Os serviços que têm Doppler apresentam uma vantagem. E o que fazer quando há reoclusão? Hoje já os estudos já mostram benefícios do resgate intraarterial, à semelhança do que ocorreu no infarto agudo do miocárdio. Você tenta a trombólise endovenosa, se essa não funcionar, você ainda tem a chance de buscar intraarterial nos serviços que tem hemodinâmica. E as coisas avançam, né? As inovações aparecem e nós já temos dispositivos que levam a uma trombólise intraarterial. A trombólise intraarterial primária, ou seja, antes da endovenosa, ela não é nível 1 de evidência, porque nível 1 de evidência é endovenosa. Mas em alguns casos, como cirurgia recente, nós podemos lançar mão da intraarterial para ter uma maior segurança. Cada vez mais caminha-se para o procedimento intraarterial, mas o endovenoso ainda é o recomendado e o nível 1 de evidência. Importante, muitas vezes o trombolítico não funciona ou nós não conseguimos dar o trombolítico, nós não conseguimos tratar esse paciente adequado ou mesmo tratando adequadamente, o paciente evoluiu por um quadro de cerebral média maligna, por exemplo, que é um infarto extenso no território da artéria cerebral média. Nesses casos, nós temos que lançar mão de medidas como soluções osmóticas e hiperventilação que são mais transitórias para levar a um procedimento definitivo. E o estudo, um pool de estudos europeu, mostrou claro o benefício da craniectomia descompressiva em pacientes com idade de 18 a 60 anos. Então, esses pacientes até 48 horas do início do quadro eram submetidos à craniectomia. A mortalidade diminuiu, o NNT, para se ter uma ideia, você trata apenas 4 pacientes para prevenir um pior prognóstico ou 2 pacientes para prevenir a morte. Craniectomia descompressiva no próximo EUS, agora de 2008, vai ser considerado um procedimento nível 1 de evidência. Então, quando realizada, deve ser precoce e extensa. E a prevenção secundária? A população evolui, os fatores de risco aparecem cada vez mais, a circunferência abdominal aumentada, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, e é aí o melhor tratamento. Nós temos que agir sobre esses fatores para evitar o AVC, ou quando o AVC já ocorreu, nós temos que agir também para evitar um segundo evento. E um serviço organizado é aquele que aborda desde a prevenção primária até o segmento tardio. Nós temos que organizar o serviço com diferentes gestores, seja do laboratório, da imagem, da emergência, da UTI, para trabalhando juntos proporcionar agilidade e eficácia no tratamento dos pacientes. Aqui nós damos o exemplo da curva e do segmento do tempo porta-imagem no Albert Einstein. Sempre que esse tempo estoura, os 30, 35 minutos, que é o máximo que a gente tolera, nós lançamos mãos de medidas para conseguir reduzir. Isso ocorre com adesão a perfil lipídico, com adesão à profilaxia de TVT e todo o restante que é importante para o paciente. Então, nós precisamos conhecer e sempre nos comparar aos melhores serviços do mundo, medir a nossa própria performance continuamente e, quando identificamos alguns desvios, nós temos que tomar medidas precoces para melhorar e sempre crescer. Isso é qualidade, é o diferencial de cada serviço. Aqui nós mostramos os resultados, esses resultados são os recentes do Albert Einstein, uma elegibilidade, ou seja, 14% dos pacientes que chegam no nosso serviço recebem trombolítico, mortalidade de apenas 4%, um prognóstico favorável em 63%, e depois do protocolo de acidente vascular cerebral, nós identificamos, ficamos muito felizes com isso, uma redução do tempo de internação de 21 para 9 dias. E para selar todo esse trabalho, recentemente, em 2007, nós tivemos a certificação como Primary Stroke Center. Isso é extremamente importante e já é recomendado pela American Heart Association. Não há dúvidas de que o mais importante, infraestrutura é muito importante, mas o mais importante são as pessoas empenhadas. Na Escola Paulista, no Albert Einstein, no Hospital São Camilo, em todos os hospitais na Unicamp. Nós temos que trabalhar juntos, principalmente incentivando aos jovens a mais do que um time AVC, criar uma cultura institucional de AVC, para garantir sempre um avanço sustentável no tratamento dessa doença, que para os próximos anos, infelizmente, ainda continuará sendo um problema de saúde pública. Muito obrigado.